Sabe quando a gente ouve falar que alguém foi considerado culpado por um crime? O que isso realmente significa para a lei? Hoje, nós vamos desvendar o conceito de culpabilidade no direito penal. E olha, a resposta é bem mais interessante do que parece. E aqui está a grande questão. Será que só por ter cometido um ato que está na lei como crime, a pessoa já deve ser punida automaticamente? O direito vai mais fundo. A pergunta que importa mesmo é: essa pessoa pode, de fato, ser responsabilizada pelo que fez? Para responder essa pergunta, a gente entra no coração da culpabilidade, que é a ideia de reprovação. Ou seja, a lei precisa analisar se a sociedade pode, com justiça, censurar aquela pessoa por aquela atitude. E como se decide isso? Bom, toda a análise da responsabilidade penal gira em torno desta única pergunta. A pessoa tinha liberdade de escolha naquele momento? O famoso livre-arbítrio? Ela poderia ter feito diferente? Porque se a resposta for não, a história toda muda de figura. Para não ficar uma coisa tão filosófica, o direito penal criou uma espécie de ferramenta, um checklist mesmo. Pense numa estrutura que os juízes usam para analisar, passo a passo, se uma pessoa pode ou não ser considerada culpada. Então, o que é a culpabilidade, afinal? É exatamente esse juízo de reprovação. É a lei olhando para quem cometeu o crime e dizendo: olha, nós vamos te censurar por essa atitude. Porque você tinha a capacidade de entender o que estava fazendo e tinha liberdade para agir de outro jeito. E esse julgamento segue um teste com 3 etapas. Primeiro, a pessoa tem capacidade mental e maturidade para ser responsabilizada, isso é a tal da imputabilidade. Segundo, ela tinha como saber que o que estava fazendo era ilegal. E terceiro, a parte mais dramática. Dadas as circunstâncias, era possível exigir que ela agisse de outra forma? Vamos começar pelo primeiro item desse checklist, a imputabilidade. Basicamente, a lei quer saber se a pessoa tem a capacidade mínima para ser responsabilizada por seus atos. E aqui a lei é bem específica. Se uma pessoa, no exato momento do crime, era, e preste atenção nessa palavra, inteiramente incapaz de entender que o que fazia era errado por causa de alguma condição mental, ela não recebe pena. A palavra-chave aqui é inteiramente. E esse ponto mostra bem como a lei trabalha com nuances. Se essa incapacidade de entender não era total, mas só parcial, a pessoa não fica isenta de pena, não. Mas a punição dela pode ser bastante reduzida. É como se existisse uma escala de responsabilidade. E tem uma regra que é super clara, preto no branco: menores de 18 anos, por lei, são considerados inimputáveis. Ponto final. Eles estão sujeitos a uma legislação especial, claro, mas não ao Código Penal como os adultos. Certo, vamos para o segundo item do nosso checklist. E quando a pessoa alega que simplesmente não sabia que sua atitude era ilegal, como fica? Isso tem um nome técnico: erro de proibição. A pessoa sabe exatamente o que está fazendo, por exemplo, pegando uma planta rara num parque. Ela entende a ação, mas acredita, de verdade, que aquilo não é proibido por lei. E aqui está o pulo do gato. Em geral, dizer que não conhecia a lei não é uma desculpa válida. Só que a lei abre uma exceção importante. Se esse erro sobre a ilegalidade do ato era inevitável, ou seja, se a pessoa realmente não tinha como saber que agia errado naquelas circunstâncias, aí sim ela pode se livrar da pena. E agora a gente chega no último, e talvez mais intenso, elemento da culpabilidade: a liberdade de escolha. E se a pessoa foi forçada a cometer o crime? A lei reconhece 2 situações principais em que não se pode exigir que alguém haja de outra forma: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. E o mais interessante é que a responsabilidade meio que muda de lugar. A culpa não é de quem agiu, mas de quem deu a ordem ou fez a ameaça. A coação moral irresistível é aquela cena de filme, sabe? Quando alguém comete um crime porque está sob uma ameaça muito grave, por exemplo, contra a vida de um filho. A pessoa até faz uma escolha, mas a vontade dela está tão viciada, tão pressionada, que a lei considera que não foi uma escolha livre. E a consequência jurídica disso é direta. A culpabilidade de quem agiu sob coação é excluída. A reprovação, aquela censura da sociedade, recai inteiramente sobre quem coagiu. Mas muito cuidado para não confundir as coisas. A coação moral, a ameaça, ela exclui a culpabilidade. Já a coação física é diferente. Pense em alguém que pega sua mão à força e te obriga a atirar. Ali não existe vontade nenhuma. Então, o próprio ato criminoso deixa de existir para aquela pessoa. É uma diferença fundamental. A outra exceção é a obediência hierárquica. Pensa num funcionário público ou num militar que cumpre uma ordem de um superior.
Se essa ordem não era, assim, na cara, obviamente ilegal, a responsabilidade não é do subordinado que só cumpriu o que foi mandado. Então, resumindo a história toda, a análise da culpa no direito penal se resume a esse teste de 3 partes. A lei sempre se pergunta: a pessoa era capaz de entender o que fazia? Ela tinha condições de saber que era errado? E, o mais importante de tudo, ela realmente teve a liberdade de escolher outro caminho? E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai até além do direito, né? Se a própria lei cria exceções para quem não teve escolha, isso nos força a pensar numa questão muito mais profunda. Se as circunstâncias podem anular a nossa responsabilidade, onde é que a gente traça a linha para dizer que uma escolha foi de verdade livre? Fica aí a questão para se pensar.